ou acompanha com a gente aqui no Data Show, não é melhor? Pode ser no Data Show aqui mesmo, você acompanhar uma versão só. Segundo Reis, capítulo 4. Quem está atento aí, dá um glória a Deus, irmão. Então vamos lá. O que está escrito? Leia comigo. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem... Alguém está lendo aí? Para serem? Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Estou fazendo assim para ver se vocês estão lendo comigo, viu? Vamos lá. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e lhes traziam os vasos, e ela os... E sucedeu que cheio foram os vasos, e disse ao seu filho: traz-me ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Deixa o texto aí, pode deixar nesse aí mesmo. Já foi orado, se assenta em nome de Jesus. Minhas queridas irmãs em especial, e os irmãos também, é claro que ontem lá em casa tinha mais mulher do que tem gente aqui hoje na igreja, mas depois de toda a festa parece que até crente tem ressaca, eu não sabia. Ressaca, olha só. Muita gente ficou com ressaca, né? Foi tão abençoado lá que nem precisa receber mais hoje, não. Então já de antemão receberam tanto que nem precisou vir. Não é o seu caso que está aqui. Por você que está aqui, dá um glória a Deus aí, irmão. Que bom que você veio, viu? Que bom que as mulheres foram lá e estão aqui. Eu gosto muito dessa persistência. Louvado seja o nome do Senhor por sua vida. E a protagonista da mensagem de hoje é uma mulher. A protagonista da mensagem central dessa noite é uma mulher. A mulher de um profeta, como o texto bem disse, e eu choveria no molhado dizendo de novo, mas eu vou dizer, ela era mulher de um homem de Deus, ela era mulher de um estudante de profeta, ela era mulher de um servo do profeta, o maior profeta da época. Ele era um profeta, servo do profeta Eliseu, o qual Deus o entregou a capa de Elias e a porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias. E esse profeta tinha uma escola de profetas, e nessa escola esse marido da mulher estava matriculado. O interessante é que o marido dessa mulher estava estudando na escola de profetas, que eu tenho muitas objeções com essa escola de profetas, porque se você observar nas entrelinhas sagradas, o que a Bíblia deixou como exemplo, não tem quase nada de bom que sai daquela escola. Se não, fala comigo, se não, guarda bem essa palavra, se não, repare que no texto também tem um senão, tem ou não tem? Então a serva não tem nada em casa, senão, eu diria que as escolas de profeta era muito mais uma chupeta ministerial, um entretenimento espiritual para os profetas que queriam ser profetas. Leandro, não sai um profeta de lá, não sai nenhum para a história de lá. Uma mega escola de profetas, sabe? É um simpósio enorme, um negócio chique. O profeta Eliseu intitulava tudo e ensinava os profetas, porém ensinou, e parece até algo que eu acho esquisito na escola dominical também, que é uma escola que nunca se forma, já viu? Não tem diploma para a escola dominical. Futuramente, quem sabe a gente inventa aí, né, um cronograma para dar um diploma na escola dominical para o ano que vem, que vai começar, em nome de Jesus. Mas não saiu ninguém formado dessa escola. Se não, fala comigo, se não de novo, se não testemunhos de milagres que Deus operou. Olha só que interessante. Disse Jó no ardor da sua prova, né? Sabes tu como Deus opera? Aliás, um amigo de Jó disse para Jó: sabes tu como Deus opera? Eliseu sonhou com um grande avivamento numa escola de profetas, formar profetas e jogar profeta no mundo. A ideia era boa, mas não fluiu. A ideia era linda,
mas não houve continuidade. Deus chama, por exemplo, da primeira escola de profeta, Deus chamou um agricultor chamado Eliseu para ser o sucessor. O que adiantou a escola de profeta? Coloca a mão no coração e fala assim: muita coisa parece que não adiantou na minha vida. Eu vou te mostrar com base nessa mulher. Aquele homem deixou de trabalhar, se dedicou à obra por integral na escola de profetas e provavelmente esgotou todos os seus recursos aprendendo de Deus. Fala para mim que não é uma coisa boa. É uma coisa maravilhosa. Esgotou todos os seus recursos dedicado no pé do Senhor. Porém, e entretanto, o mal sobreveio a ele. Estou ouvindo um sonzão de... A igreja ecoa as vozes, viu, irmão? Estou ouvindo. Amém, irmão? Estou ouvindo glória também? Entretanto, não adiantou nada a escola de profeta para aquele homem de Deus. E aqui eu quero fazer uma ressalva para você. Pondere os seus caminhos. Nem tudo que a gente pensa que é para Deus, de fato é para Deus. Nem tudo que a gente pensa de fato que está fazendo para servir o Senhor, de fato é a vontade dEle. Eu disse na cidade de Itaberaí, o pastor Gleidson estava lá. Não adianta eu fazer um bolo de chocolate para quem detesta chocolate. Não adianta eu fazer um lindo... Pastor, tem uma franquia de bolo, pastor Marcelo, dá um glória a Deus aí, irmão. Não adianta eu fazer um bolo de castanha do caju para quem não gosta do caju. Você vai no mato, vai pegar o caju, vai secar aquela castanha com todo capricho para fazer um bolo de caju para alguém. Você está honrando, mas a sua honra não é o que a pessoa gosta. E muitas vezes nós somos assim na obra, nós somos assim na igreja, nós somos assim na fé. Quantos dos nossos irmãos, eu vou falar com todo respeito, os nossos irmãos católicos, pegam uma cruz pesada e carrega até a Trindade para pagar um voto que fez. Quem disse que isso agrada a Deus? Eu vou te falar, isso afronta a Deus. O seu sacrifício se torna um sacrifício de tolo, porque Ele levou sim a cruz pesada no meu lugar, e se eu reconhecer isso, eu estou glorificando Ele, dizendo que o que Ele fez é eterno, perfeito, verdadeiro, santo por mim. Eu estou reconhecendo se eu não levar a cruz, sabendo que Ele levou. E muitos de nós, às vezes, ofendemos princípios divinos por achar que Deus vai gostar de alguma coisa. Achar que Deus vai gostar de... Não, vou fazer isso aqui para Deus porque Deus vai gostar. Não, o Senhor quer que nós o obedecemos, conhecemos a sua palavra e tentemos da melhor... Tentemos, existe no vocabulário? Se não existir, vocês colocam. E tentemos da melhor forma fazer a vontade dEle. Fala comigo, a vontade dEle. Aquele homem parou tudo, Leandro. É como se você parasse os seus negócios tudo agora e invocasse na igreja e falasse assim: aqui que negócio vai acontecer, e agora minha vida é com Deus, e de repente, Leandro, acontece uma fatalidade com aquele homem. Aquele homem morre. Quem está ligado aí, fala amém. Aquele homem, que aconteceu com ele, irmão? Foi promovido, não? Ele morreu. Deixou a mulher viúva, esgotou os bens, os poucos bens de trabalho que tinha, dedicado na teologia da escola do pastor Eliseu, o profeta Eliseu, e foi embora. Deixou a mulher devendo até o cabelo. O microfone tem uma marcação comigo. Vou ficar de cá, não tem problema não? Pode ser, irmão? Pode ser ou não? Pastor, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque o povo vai entender o que aconteceu comigo. Foi uma fatalidade. Olha para a minha cara de que vai entender. Pastor, o povo vai entender que eu estava dedicando na obra e de repente aconteceu uma fatalidade. Olha para a minha cara de entender. Os credores vieram e perante a lei, se a pessoa não tivesse dinheiro para pagar a dívida, fala comigo, dívida, muito mais que gastar o seu dinheiro, dá-se a entender que ele pegou dinheiro emprestado para se manter numa escola de profeta. Fala comigo assim, linda intenção, fala. Quem já viu um ditado por aí que de boa intenção o inferno está cheio também, fala amém, irmão. O camarada parou de trabalhar. E eu conheci alguém assim na minha cidade lá de Itaberaí, né? Tem uma conterrânea minha aqui. Alguém da minha cidade de Itaberaí, um senhorzinho de idade, que falou assim: eu não vou mais trabalhar, eu vou só orar, porque Jesus está vindo aí, Jesus vai vir a qualquer momento.
E na hora que ele vier eu vou estar preparado, não vou deixar nenhuma herança para o anticristo, ainda tem isso na cabeça, vou deixar nada para o anticristo. E tem muita gente que acha que igreja, que construir igreja vai deixar para o anticristo. Não cabe a nós o futuro, não nos pertence. O agora é um presente de Deus para nós, que nós possamos fazer, cultuar hoje, adorar hoje, sem pensar no amanhã, mas no agora. Olha o que acontece com aquele homem, ironicamente, ele estava cheio de boa intenção, mas como diz um ditado católico bonito, de boa intenção o inferno está cheio. Muita coisa o Senhor não nos pediu. Coloca a mão no coração e fala assim: tem muita coisa que Deus não pediu, que Deus não mandou. Somos invocados com muita coisa que Deus não mandou e desinvocados em obedecer princípios tão simples que Ele mandou. A palavra do Senhor diz o seguinte: que o Senhor Deus pede de ti ao homem, senão que andes nos seus caminhos. Mas aquele homem era invocado em ser um profeta. Ele não era vocacionado, ele era invocado. Fala comigo: vocacionado, diferente de invocado. Quem já viu alguém invocado em ser cantor que não dá para cantar? Quem já viu? Não tem jeito. É invocado, é apaixonado, mas não tem jeito. Outros é invocado em ser pregador de multidão, mas não tem jeito. Não, mas eu vou estudar com o profeta Eliseu. Agora vai sim, vai ser o dinheiro, vai ser o trabalho. Seu patrão não vai aguentar você ficar só na igreja, não vai aguentar, vai te mandar embora, você vai ter que pegar dinheiro emprestado. E se não tomar cuidado, vai o boi com a corda inteira, porque você não tem só que fazer para Deus, você tem que saber o que Deus quer que você faça, ter uma vida com propósito. E aquele homem partiu para a eternidade. Fala, pelo menos, fala comigo, pelo menos, fala que ainda bem, fala, ainda bem que ele estava buscando um negócio certo. Agora não vamos só criticar o homem, olha para mim. Quantos homens por aí torra tudo que tem e o que não tem na cachaça? Quantos homens por aí não torra tudo que tem e o que não tem na prostituição? Então eu não posso só acusar esse homem que faltou o entendimento. Havia uma intenção boa nele, porém as intenções boas não são suficientes para vivermos uma vida plena do jeito que Deus quer. E a mulher estava em dificuldade com os filhos em casa, e ele partiu para a eternidade. Os credores chegaram e pediram para levar os filhos no lugar da dívida, porque já não havia recursos para pagar a dívida. E por todo o entender do texto, a dívida foi provocada pela ausência do homem no trabalho e a dedicação dele numa escola de profeta, que não tem lugar nenhum na Bíblia Deus mandando fazer. Que não tem lugar nenhum na Bíblia Deus dizendo: eu chamei você para ser aluno nessa escola de profeta. Então Deus, que não deixa ninguém desamparado, né? Ele atende o clamor de uma mulher. A mulher desesperada faz algo certo, sem saber o que fazer. Fala comigo: sem saber o que fazer. O que você faz, irmão, quando você está sem saber o que fazer? Procura orientação. Muitos de nós também, às vezes, nós arrebentamos a cara, sabe por quê? Sem saber para onde ir, a gente quer andar para frente de qualquer forma. Sem saber o que fazer, a gente quer continuar marchando de qualquer forma. E sem ter orientação para onde você está indo, provavelmente você vai quebrar a cara de novo. E aquela mulher tem uma noção sábia. Parece até que foi ela que estudou na escola de profeta e tem um discernimento. O que eu vou fazer? Vou atrás do profeta. Afinal de contas, também eu acho que tinha ali meio que um CLT envolvido, sabe? O CLT da época. Uai, estava lá servindo esse pastor Eliseu, eu vou lá ver o que o Eliseu faz por mim. Uai, atendia muito mais o profeta, o pastor, do que a minha casa, então vou lá ver o que esse profeta faz por mim. E ela não fez errado, ela foi atrás da fonte, foi atrás do profeta Eliseu e disse exatamente a leitura desse texto. Quem estava lendo atento, diga amém. E ela diz: olha, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes. Quem já foi patrão alguma vez na vida aí, ou ainda é patrão? Senso de responsabilidade, né? Ela provocou nele um senso de responsabilidade e diz: ó, você sabe que ele era fiel, serviu o Senhor, só que ele morreu, e agora os credores, a dívida que ele deixou, bateu na minha porta e quer levar os meus filhos para pagarem a dívida, porque naquela época se pagava a dívida também assim. Os filhos iam trabalhar como escravo por exemplo, 7 anos, 10 anos, 15 anos, até que a dívida se consumasse, e então eles ganhavam de novo a liberdade. Era um método de recebimento aplaudido pela lei da época.
E agora o que eu faço, profeta? Agora fala comigo, profeta. O que é normal nos profetas de hoje? Não aqui, mas o que é normal nos profetas? Olhe bem para mim com atenção. Não preciso levar muito na base do tom da brincadeira, não, mas Deus está me revelando, eu estou vendo tudo. Deus já me mostrou, serva. Uma revelação aqui de Deus para você. Está quentinho, Deus mandou do céu agora. Eu fui numa igreja cantar certa vez, que era levita de adoração, e chegou um lá que era o pastor, estou entendendo. Ele ficava, estou entendendo. Está entendendo nada, irmão. Está entendendo nada. O profeta que recebeu porção dobrada do Espírito que havia em Elias foi humilde. Põe no texto aí para mim. O que ele falou? Volta lá para mim, uns 2, 3, 4 versículos. A Thalita não está aí não? Onde é que ela está? Aleluia, está ali. Agora é Wi-Fi, né? Não precisa de estar ligada lá. Dali se opera tudo. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Tecnologia. Volta mais uns 2 versículos para trás aí, onde ele pergunta: que te hei de fazer? Se tem um profeta que eu admiro, é o profeta que não tem a vaidade de ser profeta. Ele é porque é. Agora preste atenção, você não é porque diz ser, você é o que você é. E a verdadeira humildade é saber exatamente o que você é. Não é também dizer eu sou pequenininho, ou eu sou insignificante, ou eu não sou ninguém, ou eu sou o cocô do cavalo do bandido. Isso também não é humildade. A verdadeira humildade é saber exatamente a sua posição e não te vangloriar de coisa alguma. O profeta que recebeu porção dobrada do Espírito, que fez o rio se abrir, que fez o rio Jordão se abrir com a capa, vira para ela sem vaidade nenhuma ministerial e diz assim: olha o que diz. Eliseu lhe disse, lê comigo, 1, 2, 3 e... que te hei de fazer eu? O que eu vou fazer para você? Meu Deus, que dilema. O texto não mostra se ele pensou 1 minuto, 2, 30 segundos ou 2 horas. Ele pegou um problema, uma batata quente na mão e foi sincero: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para essa mulher agora? Será que ela não sabe que escola de profeta dá mais custo do que mais prejuízo do que... Não é um investimento. Escola de profeta não é um investimento de bolsa, não, é custo. É quase igual ao operacional de igreja. O povo pensa, né? A igreja é uma benção, né? É uma benção, irmão, uma maravilha. Principalmente nos primeiros 5 dias do mês que a cobrança do aluguel chega, é uma maravilha. É custo. E o profeta não tinha com que acudir aquela mulher. Fala comigo, profeta. Fala assim, o maior da época. Era o maior, irmão, da época. Não tinha com que ajudar aquela mulher. Então ele pergunta: que hei de fazer? Que eu de fazer, vixe, que texto, hein? Que hei de ti. Isso, esse negócio aí que você falou, desse jeito. Declara-me, o que você tem em casa? Quando alguém está devendo e fala comigo, eu gosto muito de ouvir esse texto aqui, porque a gente não sabe, né? Esses dias chegou uma pessoa reclamando muito da vida para mim, e que a vida estava muito difícil, e que não sabia como que ia fazer com as dificuldades que ele estava, e estava tudo muito difícil. Aí eu falei assim: rapaz, não sei o que eu vou fazer para você, não, vou orar para você. Acompanhei ele até a porta. Quando eu cheguei na porta, ele subiu numa RAM, como é que chama aquele trem? Não era RAM, não. Era um carrão caro aí, irmão. Umas 200 pila, mais ou menos, no carro que o homem estava. Estava difícil demais a vida dele. Estava tão difícil que eu olhei para o palhinho de porta amassada e falei assim: rapaz, esse homem está apertado, e eu, então o que eu estou fazendo aqui? Às vezes há um bloqueio na nossa mente, a gente não vê o que tem realmente à nossa disposição espiritualmente, não vê o que tem à nossa disposição no lar, na casa. E ele diz: o que eu hei de fazer para você? O que você tem em casa? Faz a pergunta para mim: o que eu tenho? Fala mais alto: o que eu tenho? Como crente, vou te falar, eu tenho certeza que você tem o azeite do Espírito Santo aí dentro de você. Eu tenho certeza, que seja um pouquinho. Mas olha o que ela responde. Se é para Jesus, aplaude mais forte. Ela respondeu, igual eu e você: pastor, tá difícil, tem nada não. Pastor, não tem jeito, sabe? Eu já pensei de todo jeito como é que eu faço para resolver essa obra de arte que o meu marido deixou para mim pagar. Mas eu não sei, não tem. A não ser, pastor, tem sim. Fala comigo: olha, eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Fala aí.
um pequeno jarro de azeite. Lê mais alto, 1, 2, 3 e... um pequeno jarro de azeite. Estende suas mãos assim. É pouco para você, mas para Deus é o suficiente para Ele multiplicar. Sua força é pouca para você, mas para Deus é poderoso para multiplicar. Pense grande. Eu estou falando agora movido pelo Espírito Santo. Pense grande, porque Deus é poderoso para fazer esse pouquinho de azeite multiplicar na sua vida. Pastor, eu tenho dinheiro apenas de uns 2, 3 meses de aluguel, eu não sei como é que vai ser. Pense grande, que o Senhor é Deus poderoso, que pode fazer multiplicar na sua vida. Ela pediu orientação para o profeta, e o profeta disse, o texto, vai seguindo, pode seguir. Então Eliseu disse, lê comigo, 1, 2, 3 e... vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça... Por que todo pastor é meio doido, irmão? Agora olha para mim. A mulher não questiona o profeta. Você quer saber a verdade? As mulheres aqui vão saber responder. Aquela mulher muitas vezes foi com raiva do Eliseu. Meu marido está lá invocado com essa igreja, invocado na igreja. Está passando da hora aqui em casa, está devendo, pegando dinheiro emprestado para pagar mais matrícula de escola, que não estão entendendo. Meu Deus do céu, o que o Eliseu está fazendo com meu marido? Muitas vezes, com certeza, ela ficou, pelo temperamento que as mulheres têm, foi nervosa com esse homem. E agora ela pede orientação e ele dá orientação. Uma orientação doida, desmedida. Eu tenho uma vasilha com um pouquinho de azeite, fala um pouquinho. Ele manda ela buscar emprestada muitas vasilhas vazias, não poucas. Fala comigo, não poucas. Sabe o que eu acho interessante? Que muitas vezes você e eu somos como essa mulher. Às vezes a gente questiona assim alguma coisa, às vezes não entende um processo, às vezes a gente passa alguma decepção e a gente até acha que Deus não vai fazer, ou até acha que não tem condição nenhuma de acontecer alguma coisa, mas quando Deus fala mesmo, parece que uma fé natural ou sobrenatural brota dentro do nosso coração e você fala assim, eu vou fazer, eu vou para essa campanha, eu vou orar, eu vou abrir essa porta, eu vou pôr a boca no pó e Deus vai responder, e de repente Deus responde mesmo. Fala comigo, Deus responde. Fala mais alto, Deus responde. Não responde como ela quer. Fala comigo, não é como eu quero. Olha para mim, qual era o jeito melhor? O jeito melhor era o Eliseu falar assim, ô tesoureira Jane, por favor, solicita a entrada da tesoureira aí para nós. Faz um saque aí no caixa da igreja, vê quanto que essa mulher ficou devendo, que afinal de contas o marido ficou devendo porque ele ficou invocado aqui na igreja. Então, dá um jeito de pagar essa dívida para essa mulher aí. Só porque não. O jeito que Deus tem para fazer nem sempre é o jeito que nós desenhamos. O jeito que Deus resolve curar alguém às vezes nem é o jeito que você planeja. O jeito do seu casamento ser reestruturado nem sempre é do jeito que você imaginou. Mas se você seguir exatamente o que Deus está falando, não tem como dar errado, porque Ele é Senhor de todas as coisas. E Ele diz, pega muita vasilha. Eu tenho um pastor amigo que o leque da mente dele abre muito. E ele já pensa logo nos vizinhos. Fala comigo, vizinho. Tem gente que não podia. Se fosse o profeta, a pessoa ia sair sem multiplicação, porque dá tão mal com os vizinhos, xinga o dia inteiro, né? E é um palavrão danado e reclama de todo mundo. É uma fofocaiada tão grande que se ele precisar do vizinho para uma vasilha, o profeta manda outra coisa aí, porque isso aí não dá não. Eu não tenho intimidade com esses vizinhos. Esses vizinhos é tudo endemoniado, sabe, profeta? Eles levantam contra a minha vida, então eu não quero ir lá não. Manda outra coisa. Levanta a sua mão direita assim e fala assim, olha, o trabalhar de Deus sempre passa. Não, você não fala comigo. O trabalhar de Deus sempre passa por várias mãos. Você não entendeu não, né? Sempre passa por várias mãos. Significa comunhão, congregação. Para Deus operar um milagre na vida daquela viúva, ela precisou de vizinhos, ela precisou de pessoas. Deixa eu explicar melhor para você. Quando você se desprende e faz contatos com pessoas, porque as pessoas são alvo de Deus, Deus tem interesse em pessoas. Que bom que tem uma pessoa que hoje não vou falar o nome dela, já decorei o nome dela, e ela está aqui hoje. Ela trouxe pessoa para a igreja, ela encomendou uma pessoa para a igreja. E a obra de Deus é assim: quando você está fazendo por um, o outro está fazendo por você. O calor da mão de um aquece a mão do outro, e de repente a casa daquela mulher estava cheia de vasilhas. Levanta a sua mão direita, se você não vai esquecer esse mistério, fala assim comigo: o milagre de Deus passa por várias mãos.
Para ficar mais claro, fala assim: ninguém faz nada sozinho. Ninguém prospera sozinho, fala, irmão. Então por que muita gente quer ser salvo sozinho? Nem Jesus fez a obra sozinho. Nem Jesus. Ele precisou dos 12, embora treinasse os primeiros, embora ensinasse pacientemente primeiro, mas depois ele deixou na mão dos 12. Fala comigo assim: o meu milagre passa por várias mãos. Abra um leque de imaginação, por favor. Eu tenho certeza que sua mente Deus vai falar com você através de sua mente. Eu tenho certeza que você tem um negócio, algum aqui. Quem tem negócio, levanta a mão, deixa eu ver, o negócio. Deixa eu te explicar um negócio para você. Se não for muitas mãos lá, você não faz, você não vai. Se não for muito cliente lá, você não vende, você não vai. Você depende, passa por várias mãos. O jeito de Deus trabalhar é sim. A obra para crescer passa por várias mãos. Não é só o pastor, não é só o líder de departamento, não é só o pregador, não, passa por várias mãos. E quando várias mãos se unem, irmão, não tem inferno que resista, porque Deus opera tremendamente. Amém? E ela foi. Pode passar, minha querida. Ela foi. Depois entra em casa com os seus filhos e fecha a porta. Essa é outra mensagem, que eu não quero me deter nela, mas tem muita gente que às vezes atropela o princípio, né? Recebeu uma direção de Deus e já sai falando para os 4 ventos o que vai fazer, né? Passa por várias mãos, mas não tem que passar por várias bocas, irmão. Quem está entendendo diz amém. Vou pegar uma vasilha emprestada, vou te fazer 2 simulações aqui, de sabedoria e sem sabedoria, tá? Vou ali aqui é a casa do meu vizinho. Vizinho, café também, mas essa vasilha vai vir cheia de azeite. Preste atenção na riqueza dos detalhes. Agora funcionou, é? Deixou. Preste atenção na riqueza dos detalhes. Se ela abre a boca e se ela pudesse anunciar o que ia acontecer, não era necessário o profeta mandar entrar para o quarto e fechar a porta. Ninguém tem que saber de tudo da sua vida, não, mulher. Ninguém, isso não é comunhão, isso é falta de sabedoria. Comunhão, você se dar bem com todo mundo, até com quem não gosta de você, ao ponto dessa pessoa te emprestar uma vasilha, te dar um voto de credibilidade. Vou falar aqui para senhores agora, e é do Espírito Santo, irmão. Os senhores que eu falo profissionalmente, preste muita atenção. Deus não te chamou para ser amiguinho, bonachão. Deus não te chamou para ser amiguinho do seu patrão, e nem o patrão para ser amiguinho de um funcionário. Inverte os valores totalmente. Não funciona assim. Não funciona. O próprio Jesus disse: o servo não sabe o que faz o seu. Completa o versículo para mim. O servo não sabe o que faz o seu. Tem gente que é tão esquisito que ele conta tudo. O aperto, o desaperto, a fraqueza, a força, para quem for. E se não tiver ninguém para conversar, vai para a linha do Facebook, joga tudo lá, até o que está sentindo, o que não está sentindo, o que vai acontecer. Mandando entrar para o quarto e fechar a porta, fecha a porta. Vou traduzir, irmão: fecha a matraca, pelo amor de Deus, fecha a boca, pelo amor de Deus. Faça as coisas. Você consegue pegar um vaso sem dar detalhe. Não estou dizendo para você não dar detalhe para quem está aí orando por você, não. Pastor, já que é para fechar a boca, eu não vou falar com ninguém. Com quem que a mulher foi falar, irmão? Com todo mundo ou com o profeta? Pronto, está aqui a receita. Está aqui a receita. Fala com quem vai orar por você. Fala com quem vai resolver o seu problema, ou pelo menos te cobrir de oração e te dar uma direção. Não fale com todo mundo. Não fale com todo mundo. Não abra a boca para todo mundo. Não. Fala comigo, o milagre passa por várias mãos. Cadê vocês? Fala, o milagre passa por várias mãos, mas não deve passar por várias bocas. Não pode. Depois sim, aconteceu, é testemunho, tu regala o sorriso e conta a vitória que Deus te deu, mas enquanto estiver no processo, tu fica caladinho, tu entra para dentro do teu quarto com os seus filhos, com a sua família, e fecha a porta. Fala comigo, fecha a porta. Fala mais uma vez, fecha a porta. E aí começa o processo de Deus.
Ela começa a derramar o azeite da pequena botija na botijona grande. Meu Deus, acho que nenhum cineasta conseguiu reproduzir isso. Talvez agora com a onda de inteligência artificial fica mais fácil para a gente fazer uns videozinhos da botija pequena enchendo a botija grande. Não dá para entender. Eu não sei, naquela época o Espírito Santo não tinha sido derramado por todos, nem em cima de todos, como no Atos dos Apóstolos. Mas se fosse, irmão, a casa ia virar um pampeiro pentecostal de gente falando em línguas, transbordando em mistério. Mas como ainda não tinha acontecido essa plenitude dos tempos, a capaz que ela ficou admirada. Como é que pode? Agora levanta a mão direita para o céu. Eu vou falar algo profético aqui. Eu já ouvi gente testemunhar aqui na igreja, eu vou falar de novo. Você muitas vezes venceu um mês sem saber que jeito pagou as contas. Sim ou não? Levanta a mão aí, levanta a mão. Se você já viveu e venceu um mês sem saber como é que você fez para pagar. Eu também já vivi muita experiência como essa. Como é que eu vou fazer para pagar? Levanta a mão direita para o céu. O Senhor vai multiplicar na tua vida e você vai viver o sobrenatural de Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Fala comigo, vai acontecer. Não parece não. Fala, irmão. Olha para minha cara, comedor de feijão. Os irmãos que veio cá para testemunho, inclusive uma jovem que falou lindamente aqui, glória a Deus, viu, pela sua vida. É isso aí que eu quero ver o povo eleito crescendo desse jeito, envolvido na obra. Olha bem para minha cara. Parece que Deus vai multiplicar alguma coisa, mas fala sério. Eu não acabei de falar para você que o camarada veio pedir um milagre aqui, de repente ele sai num carro que dá para comprar 50 do meu carro velho. Parece que vai acontecer milagre, irmão. Parece que Eliseu vai resolver o problema da mulher? Não. Parece que a botija menor enche a maior? Não. Mas ela obedece. E o azeite começa a fluir e encher os jarros maiores. Ela começa a colocar. Agora é outro segredo também, que dá outra mensagem, nós não vamos parar lá. Lê comigo, vai. Feche a porta, derrame o azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Fala comigo, detalhe. O que o profeta mandou ela fazer? O que significa isso, irmão? Separa que você está enchendo. Significa o que, irmão? Por favor, eu estou falando sozinho, tem alguém aqui. O que significa, irmão? Põe a mão no coração que eu vou te lembrar de Jesus agora. Organização. E olha que eu sou desorganizado, mas graças a Deus, Deus me deu uma costela organizada, que organiza tudo. Sem organização é impossível haver multiplicação. Repete essa frase. Sem organização é impossível haver multiplicação. E a prova está em Jesus, na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Ele gastou mais de 3 horas dos discípulos no meio de 5.000 pessoas, dizendo: senta aqui 50, senta aqui de 30, senta aqui de 60, senta aqui de 100, senta aqui na relva, senta, Deus não vai multiplicar enquanto todo mundo não estiver sentado. Significa, não haverá milagre e multiplicação enquanto tudo não estiver organizado. Fala comigo, organização. Bagunçado é o inferno e o diabo, irmão. Deus é tudo organizado. Levanta a mão para o céu e fala assim, organização. Pergunta para o irmão que está perto de você, é Deus que organiza a sua vida ou é você que se organiza? Deus não faz o que eu posso fazer. Sou eu que devo colocar o meu cronograma em ordem, não Deus. Sabe o que Deus faz? Pega o pouco e faz virar muito. Isso eu não posso fazer. Isso é só Ele que pode fazer. Levanta a mão direita para o céu e fala assim, pode multiplicar, Jesus, que o vaso está aberto para ser cheio. Fala. Próximo passo do texto, para a gente seguir. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Começou a acontecer o milagre. Olha outro detalhe na execução do milagre, presta atenção. Próximo. Quando todas as vasilhas estavam cheias. Não, acho que eu pulei algum. Volta um para trás, minha querida, por favor. Ela foi embora, as vasilhas e esses lhe traziam. Próximo. Cadê a parte que ela coloca a parte? Foi o profeta que mandou, né? Cada vasilha que ela colocava, que ela enchia, ela colocava a parte, organização. Quando acabou tudo, próximo, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Porém ele respondeu: já acabaram
Então o azeite acabou. Aqui tem uma profecia escatológica que derrama sobre a nossa vida. Deus não tem falta de azeite. O que falta é vaso para ser cheio de azeite. O Deus que nós servimos é o mesmo de Eliseu. O Deus de milagres que antepassados vieram e viveram é o mesmo. Mas os antepassados que tinham aliança com Deus estão em falta hoje. Sabe quando é que Deus para de avivar uma nação? Quando acaba os vasos. Sabe quando é que Deus para de derramar azeite? Quando não tem mais vaso para ser cheio. Ou quando todos já estão cheios. Faz assim com a sua mão. Faz assim. E diga assim: Senhor Jesus, eu sei que não falta azeite para o Senhor. Me ajuda a ser um vaso que vai receber o seu azeite. Fala mais uma vez: me ajuda a ser um vaso que vai participar do seu milagre. Fala mais uma vez: participar do seu milagre. Põe a mão no coração e fala assim: faz em mim, Senhor, para que a minha geração saiba que Tu és um Deus que multiplica azeite. Deixa eu te falar, Deus vai fazer sim muita coisa, mas façam por favor obediência ao que disse o profeta. O vaso que Deus encher, você coloca à parte. O vaso que Deus abençoar, coloca de lado. A parte de lado também tem outra palavra profética, que diz um pastor amigo meu, aprendi com ele: não deixe entre você e Deus as bênçãos que Ele te entrega. É profético isso, você pode anotar na tábua do teu coração. Anota aí por favor. Há pessoas aqui que Deus vai abençoar. O que eu falei? O que eu falei, irmão? Há pessoas aqui que Deus vai abençoar. Mas o grande problema é que às vezes a pessoa deixa o vaso da bênção entre ele e Deus. E Deus está mandando na voz do Eliseu: põe à parte. Deus vai te abençoar, Deus vai abrir portas, Deus vai te fazer prosperar e florescer. Mas se isso ficar entre você e Deus, é melhor Ele não abençoar. Quem está entendendo diz amém. Quantas pessoas eu não conheço que Deus mudou a vida e mudou a sorte, mas agora não tem mais tempo para a casa de Deus. De tanto que Deus abençoou, não tem mais tempo. Ô irmão, onde é que você está? Eu estou cuidando dos negócios aqui, irmão. Sabe, Deus abriu umas portas, eu tenho muito trabalho, então não está difícil. Você entendeu por que muitas vezes Deus não abençoa? Porque não coloca a parte. Acha lá a recomendação do profeta para mim, Thalita. O vaso que estiver cheio, você coloque a parte. Cadê? Acha para mim. Vamos falar que eu estou inventando. Depois entra em sua casa. Entra em sua casa com os seus filhos, fecha a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Muda a versão para mim, porque outra coisa perigosa, viu, irmão? Muito perigosa, são as versões bíblicas. Você tem que saber que versão você está lendo. Daqui a pouco vão lançar a versão LGBTQIA+, aí vai ter crente lendo. Então preste atenção que de versão para versão muda detalhes importantes. Põe na corrigida, sei lá, em alguma dessa mais raiz aí para mim, Thalita, por favor. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte. Fala comigo. Põe à parte. Faz assim, irmão, comigo. Quer dizer organização e quer dizer também para você não colocar a tua bênção entre você e quem está dando a bênção. Põe à parte. Pastor, Deus me abriu mais uma porta. Dá glória a Deus, encheu sua vasilha. Mas põe à parte. Você e Deus aqui é primeiro. Aqui é bênçãos à parte. Fala comigo, bênçãos à parte. Pastor, Deus restaurou meu casamento, mas agora eu vou para o boteco com meu marido para ele não sair de casa de novo. Não, põe à parte. É você e Deus primeiro. Pastor, Deus fez um milagre na minha vida, mas agora não tem tempo nem para orar. Cuidado. Põe à parte. Fala comigo, põe à parte. Põe à parte. Quem vai pôr à parte, dá uma glória a Deus aí. Vamos continuar então. Agora olha para mim, que eu quero fazer o sufixo para a gente partir para oração, onde Deus vai tocar e derramar azeite em muitos vasos hoje, em nome de Jesus. Coloca a mão santa no coração e fala assim: eu vou pôr à parte, Jesus. Não vou deixar entre eu e o Senhor as bênçãos que o Senhor tem para mim. Deus abençoou a mulher, né?
mas faltava alguma coisa. Fala comigo, houve a multiplicação na vida da mulher, sim ou não? Aconteceu ou não aconteceu o milagre? Mas de que adianta o recurso sem orientação? A mulher tem uma atitude nobre, humilde e sábia ao mesmo tempo, onde muitos crentes perdem a cabeça. Recebe a bênção, vira a costa para o Eliseu e vai embora. Eu estou cheio de azeite, o que eu tenho? Deus já fez o que tinha de fazer na minha vida. Alguém já viveu a multiplicação aí como testemunho? Levanta a mão. Se tu não tiver direção, vai acabar tudo e você não vai saber o que fazer. Olha para mim, por favor, com muita atenção. Eu já vivi algumas histórias extraordinárias. E eu posso te falar como testemunho. O que falta na tua vida não é dinheiro. Você ouviu o que eu disse? O que falta na sua vida não é dinheiro. O que falta na nossa vida é direção e direcionamento sábio de Deus. E a mulher tem atitude sábia de novo. Vai seguindo o texto para mim, Thalita. Lê lá, por favor, comigo. Partiu, pois, dele e fechou a porta. Próximo. Cheias as vasilhas, é esse mesmo. Fala comigo assim, cheias as vasilhas. Ixi, parece que eu torci a língua aqui. Cheias as vasilhas, fala. O milagre aconteceu. Vou lá voltar nessa igreja de novo. Não, o pastor vai pedir oferta. Eu não, eu vou resolver minha vida aqui, vou começar um negócio. Eu vou nessa igreja de novo, o pastor vai lembrar do dízimo. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Esse tanto de azeite aqui, se eu for entregar, não, é melhor eu não ir não. Quem está entendendo a conjectura, fala amém. Eu não vou lá não, e Deus me livre. Já aconteceu o milagre que eu queria. Aqui é onde muita gente perde o time. Não adianta só viver multiplicação sem orientação. A orientação às vezes é mais preciosa que a multiplicação. E ela volta, fala comigo, ela volta. Chegaram, como é que é? Disse ela a um dos filhos, próximo. Então foi ela e... Não, só tem dois, lendo, 1, 2, 3 e... Então foi ela... Falar, conta para ninguém não. O milagre aconteceu. Uma coisa é você dar com a língua nos dentes antes de acontecer o milagre. Tu vai levantar em vez de botija cheia, você vai levantar uma multidão de invejoso. E até gente que vai falar assim, Jesus, não abençoa não merece nada. Abençoa não, Jesus. Eu acho que é meio injusto, Jesus. O Senhor abençoar essa... Não, pessoa, até oração contrária surge. Mas uma coisa é você ser abençoado e depois calar e fechar os dentinhos. Olha a ordem inversa. A hora de calar é no processo. Fala comigo, no processo eu me calo. Fala mais alto, no processo eu me calo. Milagre aconteceu, eu abro a boca e conto para Deus e todo mundo. Só que antes de contar para todo mundo, ela volta num lugar. Fala comigo, voltar. Fala mais alto, voltar. Irmão, de cada 10 crentes, escute o que eu estou te falando. De cada 10 crentes que eu já vi Deus fazer milagre na vida deles, através de comedor de feijãozinho assim, ó, um conselho, uma coisa. De cada 10. Se um volta é muito. Então eu tenho que reconhecer que essa mulher tinha uma virtude maravilhosa. Ela voltou no profeta. Mesmo sabendo que o profeta podia pedir uma oferta ou dízimo, ela voltou nele, ela reconheceu, falou comigo, reconhecer. Como é pouca gente que reconhece o que Deus faz. Não, Deus fez na minha vida porque Ele viu que eu merecia mesmo. Deus fez na minha vida porque eu orei, uai. Deus fez na minha vida porque Ele é pai de todos mesmo, Ele ia fazer. Ela volta lá no profeta feijão chamado Eliseu e conta para ele o que aconteceu. Levanta a mão assim para você e fala assim, Senhor Jesus, se o milagre acontecer na minha vida, eu não vou embora de ti, eu vou voltar a ti. Levanta a direita para o céu e fala assim, eu estou te pedindo hoje. Fala mais alto que eu não estou não, hein? Fala assim, eu estou te pedindo hoje. Se o Senhor encher, eu vou voltar para agradecer. Rima, fala, se o Senhor encher, eu vou voltar para agradecer. Só mais uma vez, se o Senhor encher, eu vou voltar para agradecer. Ai, Deus faz mesmo, Deus vai fazer mesmo, irmão. Dá um glória a Deus aí. Fez saber o homem de Deus. Em vez de pedir oferta e dízimo, fica tranquilo. Sabe o que ele fez?
O homem de Deus, ele fez assim, ó, ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do, fala mais alto, vivei do. Aqui tem um segredo, aqui tem um mistério revelado, prático para a vida do homem, que o marido não aprendeu a escola inteira até morrer e a mulher aprendeu. Preste atenção, com todo respeito, né? Ao bichinho que fez uma coisa boa, ir para a igreja é bom, não é ruim não. Fez certo, mas não deu certo, mas fez certo. Preste atenção, muita atenção no que eu vou te falar. Ele manda ela vender o azeite. Fala comigo, vender azeite. Ele deu um start na vida dessa pessoa. Qual foi o start? Comércio. Tu vai vender. Não explicou o preço que era, se era na feira, ou se era na banca, ou se era para o mercado, ou se era para um fabricante de lamparina. Tu vai vender esse azeite. Levanta a mão direita para o céu, Senhor. A direção que Deus vai te dar, você vai aprender a desenvolver ela. Fica tranquilo, só obedece que vai dar certo. Se Deus mandar vender, vende. Se Deus mandar convidar alguém, convida. Se Deus mandar pregar, pregue. Se Deus mandar, fique tranquilo, faz o que Ele está falando, que tudo vai dar certo. Levanta a mão direita para o céu e fala assim: eu quero a direção de Deus. Olha para mim, o que aquela mulher podia fazer? Ela podia chamar o credor e falar a mesma coisa que ela falou para o profeta: ó, credor, cá, eu tenho azeite aqui. Mas o credor que gosta de dinheiro, ele fala assim: não serve não, não é suficiente não. Faz o seguinte, pega os seus 2 filhos aí, traz tudo nas costas igual burrinho de carga e trabalha para mim mas pelo menos mais uns 3 anos, porque não sei se esse azeite vale isso tudo que você está falando não. É assim ou não é, irmão? É assim ou não é que funciona a lei da vida, da gambira? É assim. Porém ele dá o conselho e a luz. Você vai vender. Fala comigo, vender. Fala comigo de novo, vender. Uma das maiores artes do mundo para a sua vida prática, viu o que eu estou falando aqui? É venda. O fabricante, às vezes, irmão, gasta lá dinheiro, tempo para desenvolver, para fazer, perde matéria-prima e gasta de novo com mão de obra, energia, com pintura. O camarada chega, pega essa cadeira que compra por R$20. R$20, fala comigo, R$20, irmão. Fala, irmão, R$20. Trabalhou a semana inteira. Eu estou falando de experiência própria, irmão. Já trabalhei com fazer cadeira. E foi um rapazinho lá e Deus me abriu o olho para me entender as coisas. Ele me comprava R$20, eu gastava eletrodo, eu gastava energia, eu fazia barulho no ouvido da minha sogra que passou a me odiar com tanto barulho de serra e pintura, e minha casa fedia tinta que era na garagem, e era aquela luta, e o funcionário todo final de semana estava lá fumando um cigarro, olhando para minha cara, falou assim: o acerto vem hoje, patrão. E eu, meu Deus do céu, que tribulação, que luta. Chegava um camarada lá, um comerciante, pegava 20, separava, dá licença, pegava assim, aqui estava com um arranhadozinho qualquer, jogava para lá, pá. Não serve. Escolhia as melhores cadeiras e punha em cima de uma carretinha. Não, o bobo punha na carretinha, amarrava, punha até plástico assim. Ele trazia para Goiânia, 90 quilômetros. Chegava aqui, quanto que ele pagou na cadeira, irmão? R$20. Eletrodo, mão de obra, corte, tinta, suor, lágrima. E a peça que você perdeu cortando errado? Problema seu, né? R$20. Ele chegava aqui e falava assim para o dono da Lan House que ele ia vender as cadeiras: infelizmente eu não posso fazer por menos de R$40 para você essas cadeiras, o custo está muito elevado, você entende? Você sabe o que é se sentir um bobo babado? Mas foi a melhor experiência da minha vida, porque eu entendi que o segredo de tudo não está em ter um produto, e sim em vender as coisas. Se aquela mulher só contentasse com ter e não aprendesse a negociar, provavelmente ela nem pagaria a dívida com azeite multiplicado. Por isso é importante a direção de Deus. A partir daquele dia eu falei para mim mesmo: nunca mais fabrico cadeira com esse abuso todo. O camarada só trouxe, e por um acidente do destino ele teve que me trazer também para comprar um negócio para ele. E eu estava ouvindo a conversa. Fala comigo assim: Deus mostra. Fala mais alto: Deus mostra. Deus ensina através do profeta ela a fazer comércio. Fala comigo: comercializar. Comércio na igreja, irmão. Vocês sabem como que eu sou. Considero pecado. Jesus não expulsou cambista da igreja à toa. Ele não era um doido. Igreja não é lugar de eu aproveitar que tem 30, 40 pessoas aqui e vender água mineral para vocês, não. Igreja não é lugar de eu vender inscrição. Igreja não.
tá? Nem vender Bíblia, nem vender nada. Mas na vida você tem que aprender com aquilo que Deus quer te mostrar. Tem muita gente ralando, irmão, lambendo o chão para os outros pisar por causa de centavo. E você precisa aprender a negociar. Fala comigo, aprender a negociar. E aquela mulher sai da presença do profeta, vende o azeite. Me tem outra lição aqui. Qual que é a lição? Vai lá, vende, paga a dívida. Fala comigo, vende e paga a dívida. Fala assim, zerou a dívida, fala, irmão. Mas o engraçado é o que ele acaba de falar para ela depois que manda pagar a dívida. O que é que está lá no final? 1, 2, 3 e? Fala comigo, vivei do resto. Fala de novo, vivei do resto. Eu cafifei, pus a mão na nuca, na testa, no pescoço. Fiz igual meu menino quando ia comer, quando era novinho, ele segurava a cabeça assim. Jesus, como é que essa mulher vai... O Senhor vai continuar multiplicando na vida dela? O azeite não vai parar mais, não. Se ela arrumar mais vasilha, o milagre vai acontecer. O que é que vai acontecer aqui, Jesus? Aí o Espírito Santo me fez entender. A venda do azeite ensinou para ela o nicho comercial e ela vai aprender a ser comerciante. Vai vender o pouquinho, o resto que sobrou, vai revender, vai comer do lucro, vai comprar de novo, vai revender, vai dando glória a Deus aí. Você está entendendo, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. Fala comigo, vivei do resto. Não é comer o resto. Fala comigo, não é comer. Tem gente que se pegar uma porção hoje na mão, come tudo. E a natureza do brasileiro. O brasileiro não sabe guardar nada, não tem nada de reserva. E o que vai ganhar daqui um ano para frente, até o próximo 13º do ano que vem, está tudo penhorado nas casas Bahia. Ou noutra casa por aí. Nós não aprendemos com o que a Bíblia está dizendo. Fala comigo, vivei do resto. Cutuca o irmão que está perto de você e fala assim, não é comer o resto. Fala assim, é viver do resto. Pastor, o resto que sobrou para mim, pastor, só dá para comprar uma blusa. Então tu compra uma blusa, não veste ela não, compra ela, põe no saquinho e vai para a feira e fala assim, olha a blusinha maravilhosa aqui, ó gente, ó, maravilhosa, por apenas, pelo menos o dobro do preço tu fala, por apenas então somente, você vai vender, vai comprar duas, depois você compra as duas, no final do dia, se você tiver vendido 5, você consegue alimentar e comprar pelo menos mais 3 blusas. Quem está entendendo diz amém. Fala comigo, vivei do resto. Lê comigo lá, paga a tua dívida, tu e os seus filhos. Não tem ninguém lendo comigo não. 1, 2, 3 e... Se você tiver entendido, tá bom. Não preocupe com minha cara de contrariado não. Quem entendeu, fala amém. Curva suas mãos assim. Fala assim, mais importante que a verba. Fala mais importante que a verba é saber lidar com ela. Mais importante que o azeite multiplicado é negociá-lo. O Senhor quer dar visão, entendimento para você crescer e prosperar. Vocês sabem, quem me conhece, eu não sou de falar disso. Eu não falo isso aqui na igreja, eu não costumo pregar esse nicho de pregação, não costumo levar mensagem para esse lado, mas hoje nós já estamos no final do ano 2024 e Deus tem um ano de 2025 aí de prosperidade para nós, se nós ouvirmos a palavra do Senhor. Diz a Bíblia, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, Deus vai te cercar de bênção, mas não adianta a bênção sem a administração, sem a organização, não adianta. Coloca as suas mãos assim para Deus e fala assim, Senhor Jesus, muito obrigado pelas minhas mãos. Fala, pastor, mas eu não tenho negócio nenhum. Tu tem as mãos, o que tu faz? Tu tem as mãos, com as mãos você gera sustento. Quem tem a mão que gera sustento aí, dá uma glória a Deus, irmão. Ou a mente, ou o comércio, seja lá o que for, coloca na presença do Senhor e Deus vai te dar estratégia para você crescer e vencer em nome de Jesus. E o ano de 2025 vai ser diferente na sua vida. Se é para Jesus, aplaude mais forte. Essa mulher nos ensina uma lição maravilhosa. Ela perdeu tudo porque o marido invocou com a obra. Mas da obra, Deus suscitou tudo de volta para ela. Sabe o que significa? Deus não deve nada para ninguém. Repete comigo. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que você está fazendo aqui está anotado diante de Deus e Deus está vendo tudo.
tudo que você faz pela obra, com o amor que você faz pela obra. Ainda que talvez você esteja fazendo um bolo do sabor que Deus não gosta para ele, mas ele não vai ficar devendo para você. A geração daquele profeta que morreu foi abençoada através do mesmo profeta que o servo do profeta serviu. Você reparou a coincidência? Às vezes, no mesmo lugar onde se causa a ferida, é o lugar onde vem a cura. E o próprio profeta Isaías disse: eu fiz a ferida e eu a curarei. Se você perdeu alguma coisa tentando acertar, foi um erro, reconheço, foi um erro. Mas fique tranquilo, porque Deus está aqui para consertar tudo essa noite e fazer tudo dar certo para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Alguém entendeu? Diga amém. Fica de pé em nome de Jesus no seu lugar, vai. Isso. Coloca bem alto assim, a mão no coração e diga assim: eu preciso acreditar, Jesus. Diga mais alto: eu preciso acreditar. Eu preciso voltar no profeta. Fala. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos, quem conhece cante, e oramos a Deus, Deus faz. Deus ouve e responde e dá tudo certo. Agora levanta as mãos para os céus, ó, os irmãos que vão trabalhar e canta. Vai dar tudo certo. Isso, profetiza na sua vida. Vai dar tudo certo se a gente colocar nossa fé em ação. Se a gente colocar o quê? A nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Levante as mãos e diga sobre a sua vida, vai. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Agora estende as mãos assim na posição de receber e ouça essa verdade que eu vou falar. Veja se não é assim. Sei que a vida não é só de momentos bons, não é verdade? Há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas a palavra profética é para você assim, ó. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Quem vai ouvir a voz de Deus, levanta as mãos para os céus e canta, vai. Vai dar tudo certo em sua vida, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo se a gente colocar nossa fé em ação. Se a gente colocar a nossa fé em ação,